Fala pessoal, mais um episódio do podcast Pode Deixar. Hoje eu tô muito preocupado comigo. Se vocês virem por aí que eu fui preso, vocês façam uma vaquinha. Não adianta levar cigarro pra mim, que eu não fumo, porque hoje eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas brincadeirinhas, com as minhas piadinhas de quinta série, porque eu vou falar com duas advogadas do mais alto nível e nós vamos falar sobre direito médico, direito da saúde e direito do trabalho para todos os profissionais da saúde. Eu vou conversar com a doutora Raquel, que é advogada especialista em direito médico, da saúde e direito do trabalho, e a doutora Amanda, advogada especialista em direito médico, da saúde e mestra em direito do trabalho. Eu vou chamar vocês de Amanda e Raquel, Claro. tá? Então, Perfeito. assim, e primeiro, muito obrigado, Amanda, Raquel, por vocês aceitarem o convite, né? Vocês moram do outro lado da cidade, fizeram um mega esforço para estar aqui, então muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer pra gente, Renato, participar do seu podcast. E a gente está aqui para contribuir com dúvidas, sugestões e qualquer outra informação relevante. E nós não estamos em 3 aqui, né, Amanda? É isso Estamos em 4, porque a doutora Amanda está carregando a doutora Júlia. Vamos Será ver, né? que vai O que ser? ela quiser. Ela está mamãe, né? Logo aí, já é mamãe, né? Logo ela vai nascer um dos maiores presentes que a vida deu para ela e pro Rodrigo. Bom, hoje só tem temas polêmicos. Só polêmica. Raquel e Amanda, hoje tudo é processo na saúde, né? Eu uso muito da minha experiência profissional para poder trazer aqui para o podcast, né? Mas tudo é processo. Médico olhou torto é processo, a enfermeira falou alto é processo, o fisioterapeuta fez uma coisa diferente é processo, e assim vai na área da saúde. Tá assim mesmo ou é uma impressão minha sobre essa situação só? Pode falar. Eu acho que é e não é. A gente tende a achar, né? Porque a gente seguia muito por exemplos extremos, né? Então, quando a gente vê um caso de judicialização na área da saúde, a gente toma aquilo como regra. Mas ainda tem muita coisa que acontece e não é judicializada. Eu estava até comentando com a Raquel sobre um estudo feito em Portugal e não foi replicado no Brasil. Acho que o nome é Dr. Luiz alguma coisa, que fala sobre judicialização de erro médico na Europa. Interessante, hein? E claro que, fora casos de falecimento, amputação de membro, a grande maioria dos pacientes que litigam, né, que judicializam uma questão de erro médico, não vão só pela indenização. Então, se você pergunta Nossa. por que você está processando o seu médico, não é pela indenização, às vezes é pela falta de cuidado que o médico teve após alguma intercorrência. Então, eu não sei se tá tendo muito processo ou se está tendo uma falta dessa, às vezes, empatia mesmo. Uma falta de orientação, até mesmo do profissional da saúde. Isso é fato, né? Quando ocorre alguma intercorrência, algo ocorre de uma maneira não previsível, eles deixam de prestar um pós-satisfatório. Entendi. Então, muitas vezes, o paciente ele fica chateado, né? Ele fica magoado, não só com a situação, com ele. Mas como foi conduzido? Mas Isso. como foi conduzido. E é isso que gera maiores casos de judicialização nessa área. Eu tava vendo uma vez, eu não sou de assistir, mas uma vez eu cheguei em casa cedo, eu tava vendo aquele Brasil Urgente. Faz tempo já da Atena, né? E daí tava aparecendo uma senhora lá, e eu tava lá zapeando no controle e eu fiquei parado. A mensagem é assim, paciente morre em cirurgia de pedra no rim. Eu falei, opa, coisa que já me chamou a atenção. A paciente foi fazer uma cirurgia para cálculo renal, chama percutânea, né? Que fura o rim. Sim. O médico, na perfuração, acho que pegou o intestino. Uhum. É raro, mas pode acontecer. E o paciente, a moça de 21 anos de idade, morreu na UTI. Daí tava entrevistando a mãe. A mãe falou assim, nossa, é justamente isso que você falou, Amanda. Ela falou assim, eu não tô processando o médico pela morte da minha filha, porque eu sei que em procedimentos médicos podem ter erros. Eu tô processando porque o médico, desde o começo, falou pra mim que ia ser uma besteira a cirurgia dela, que ia ser uma bobeira, que não tinha risco, e casa isso com esse trabalho que você falou. Isso. Né? Sim.
é uma falta de orientação do profissional da saúde para com o paciente. Então, assim, e aí entra muitas vezes a assessoria jurídica. Sim. Por quê? Porque é muito importante o profissional da saúde ter uma orientação de como conduzir. Então, quando ele tem um paciente, ele tem que ter um termo de consentimento livre, esclarecido, detalhado, no qual conste todas os perigos, os riscos, né? E também a forma que o paciente deve se portar após a cirurgia, após o procedimento médico, E a né? gente não lê, né, Raquel? Muitas vezes, Ninguém lê. porque eu sou paciente também, a gente vai no hospital, assina aquilo lá, né? Não lê. E quando eu vou operar um paciente, tenho papel, eu falo assim, ó, você vai operar dessa cirurgia e pode acontecer isso com você. Isso. Eu falo, você lê. Porque senão ele fala, eu assinei e ninguém me explicou nada. Exatamente, porque muitas vezes os profissionais acham que é só entregar o termo e o paciente dá o visto e tá visto. À toa, Mas afinal, não é. acabou. Como qualquer outro contrato, né? O paciente precisa estar ciente de tudo que está ali descrito. Então, a gente pega, às vezes, processos que vem no prontuário, termo de consentimento. Tudo bonitinho, assinado, datado. Mas não está preenchido de forma correta, o paciente só dá tá. um visto. Então, é um perigo e sim, o médico tem que informar em voz alta que aquele é o termo de consentimento livre, esclarecido e tudo que pode ou não acontecer. E voltando assim à tua pergunta, se hoje tudo é processo, eu também acho que tem um outro fator, que é até da nossa área, né? A questão de que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Sim. Então, nem toda intercorrência é um erro médico. Às vezes faz parte daquela cirurgia. Só que muita gente se aventurando nessa área de direito médico, que não é especialista, é uma área ainda nova e bem delimitada, acha que, vou processar como se fosse qualquer outra tentar. causa. E tem Vou curso, tentar, né? Eu vejo no Instagram, eu vejo curso de direito médico. Você compra o curso lá, não sei quanto que é o valor. Mas, por que eu vou comprar esse curso, meu amigo? O que isso vai me ajudar? Né? Exato. Sim. Então, é isso que eu costumo dizer. Quando a gente chega a um cliente alegando que tem sofreu com um erro médico, a gente pega o prontuário, tem médicos parceiros, eles analisam, porque tem muita aventura mesmo no Poder Judiciário. Sim. E aí, acaba sobrecarregando o Poder Judiciário, as ações se tornam mais lentas e passa também para a população essa sensação de que tudo vira ação. Mas, na minha opinião, não é bem assim. Mas sabe, Raquel, o que eu percebo eu não tive nenhuma informação na minha faculdade de direito médico. A faculdade, não, toda a faculdade de medicina, vocês me corrigem se eu estou errado, o médico não sai de lá sabendo, você pode, se você não fazer isso, se não fazer aquilo, a gente não tem essa noção. Mas, Renato, nem a gente na faculdade de Direito, a gente tem aula de direito médico. É uma área, assim, específica. Não tem uma cadeira de... Não. O que a gente aprende... Tipo, é uma subespecialização? O que a gente aprende de indenização e etc. tá no direito do consumidor, no direito civil, Entendi. De forma abrangente. Então, assim, essa especialização a gente estudou depois da faculdade. Entendeu? Então, assim, é um ramo específico que muita gente, muitas vezes... entende que generaliza e não tem, muitas vezes, conhecimento, profundidade para atuar no ramo e acaba avacalhando. A gente escuta muito. Com a matéria, sabe? Eu tenho um caso muito próximo disso, que a pessoa perdeu a causa porque o advogado não é de especialista. Exatamente. Muitas pessoas que têm o direito, que sofreram realmente o dano, deixam de ser devidamente... assessorada e acaba judicialmente perdendo a ação por falta de assessoria. E tem outro fator também. Até para o judiciário é uma matéria nova. Sim. Entendeu? Então, às vezes, o juiz, ele não conduz da melhor forma. Sim. E aí, é uma obrigação do advogado especializado mostrar para ele, não, excelência, não é dessa forma que se faz. É por esse outro, esperar decisões que estão vindo, entendeu? E hoje tá como assim, o direito médico tá parecido, tipo assim, o criminal, tipo área civil, criminal no direito ou não? Não, são áreas apartadas. Tá.
Independentes. Então, o advogado, ele pode fazer a parte médica e ser criminal também. Pode, Tem é nada a que ver uma coisa com a outra. é um pouco diferente da medicina, É. né? Em É que a tese, gente traz tudo pra medicina, né? em tese, quando o médico se forma, ele tá apto a fazer, Sim, atuar em todas as áreas, desde que não aconteça nenhum erro, né? sim. Mas aí, para alguns procedimentos, é de bom tom, né? Que ele tenha o RQE, a especialização e tudo mais. Mas o advogado, quando ele tira a OAB dele, ele pode atuar no que ele quiser. Sim. Mas aí vai do consumidor mesmo, né? Do cliente, procurar sempre um advogado que seja especial. Por exemplo, a gente não pega nada de criminal. Não. É muito fora Entendi. da nossa seara. Então, a gente tem colegas que Sim. fazem e a gente indica. Porque se for com a gente, não vai ter o atendimento. A gente tem um Adequado. reconhecimento, Sim. né? Vocês podem fazer. O Mas... que Podemos. O que você estava Isso. falando, Renato, do erro médico, são esferas independentes. Esfera administrativa, junto ao conselho de classe. Sim, Esfera civil, que o médico, o profissional da saúde, em tese, responde, sim. que é direito civil, né, perante a justiça, e a área criminal, que é também perante a justiça, mas relacionada a direito criminal. Sim. O médico ou o profissional da saúde, ele pode ser condenado penal, civil Sim, e nas administrativo. esferas. Ou pode ser administrativo condenado, civil não Civil e penal não, não. sim. Então são esferas independentes, entendeu? Independentes, né? A Raquel falou uma coisa muito interessante, ó, que era tópico aqui. O termo de consentimento livre e esclarecido. O que a gente está acostumado? Eu já escutei tanto isso, né? E lá no hospital tem muito residente também, né? Então, fala assim, o termo tá assinado, a gente fica tranquilo. E já me falaram assim, o termo ajuda, né? Mas ele não é a mil maravilhas. Vamos supor que eu fiz o termo bonitinho lá, tá anotado, expliquei para o paciente e deu um problema. Esse termo tem uma garantia ou não? Primeiro, depende do problema, né? Mas eu costumo dizer que, além do termo, o profissional tem que garantir a boa implementação da técnica. Sim. Então, não adianta nada ter um documento assinado Bonitinho. se ele não fez o melhor que ele podia ali para aquele caso e para aquele paciente. Se ele fez, partindo do princípio, foi uma intercorrência que a literatura cita. Aí, tudo bem. Aí pode ter, assim, pode ser que ele seja, por exemplo, processado, mas se ele tiver feito tudo conforme e Ameniza. tiver assinado o termo, Muito. provavelmente ele nem vai perder aquela causa. Olha aí, residentes. Só Olha tem aí. Muito. Claro, muito. vai ser uma chateação, né? Uma dor de Mas assim, cabeça. o fato de ter esse documento, esse termo devidamente preenchido e ter um prontuário bem anotado, Isso é um isso problema. também é outro ponto. Tipo assim, o prontuário médico bem anotado e o termo, eu acho que eles se complementam. Complementa. Um é tão essencial quanto o outro. Especialmente em casos de intercorrência. Porque Especialmente. vira e mexe a gente vê prontuários que mesmo diante de uma intercorrência estão escritos assim, um parágrafo sobre o que aconteceu, sabe? Não, aquilo ali não vai ser o suficiente. E eu falo, eu pego no pé dos residentes, eu falo assim, uma vez falaram, quando eu tava me formando, um chefe meu, eu nunca mais esqueci, falou, Renato, sempre escreve como se o juiz estivesse lendo. Exato. Né? Porque você pega a consulta médica, isso é muito comum no hospital. Raquel tem marido médico, sabe? Você, Amanda, tem marido médico, vocês sabem. Paciente em consulta, check-up de próstata, conduta, PSA para... Gente, uma coisa importante também. Escrevam de forma legível. Mas Nossa. eu fico impressionado que isso porque às vezes tem o regra prontuário do CFM e os E a caras não gente seguem, não consegue ler. sabe? Você quer reproduzir o que está escrito, Não, Não, dá. e vai você achar o sabe. idioma específico, E né, você do sabe, né? profissional. Hoje, 90%, grande maioria é digitalizado. Uhum. E às vezes você vai ler, não tem... parece que as coisas não... Sabe como que eu vou falar? Parece criança de 7 anos. Sim. Aquele negócio Palavra que não solta, conecta, né? Você falou, mas o paciente chegou, depois foi... A coisa não tem conexão. Exatamente. Isso é Por muito quê? importante. Porque falo, parece que virou regra isso, né? Tanto é que letra de médico, eu já falei, né? Tá lá no CFM, né? O médico pode ser denunciado por letra ilegível. Isso é uma lei que tem, mas é inacreditável. Você pega pedidos ainda que você fala, não dá, tem que refazer. E isso é em todas as áreas, tá? A gente tem casos também de pessoas da odontologia Sim, que o prontuário sim, também tem que estar muito bem feito, sim. porque O senão... fisioterapeuta do hospital, o fono. Exatamente. Não, e eu vou puxar a sardinha agora para os enfermeiros e para os técnicos de enfermagem, porque normalmente quando algo é preenchido por eles, a letra
Ó, Não é puxar sardinha, não, Raquel. É as letras são, assim, legíveis, de acordo. E eu não tô puxando sardinha, não. O relato do enfermeiro e do técnico é Sim, muitas vezes sim. mais detalhado que o do Sim, médico. Sim. Tanto é que quando o médico quer procurar uma coisa importante, aí vai ver no que o enfermeiro auxiliar escreveu. Exatamente. Ó, que coisa. Nossa, eu vou ser massacrado por isso. É verdade. Enchi minha paciência. A dica é: escrevam de forma legível e bem fundamentado o prontuário, porque aquilo ali pode livrar você de uma ação. É isso, meu amigo. Ou é 100 mil de indenização, E 500 mil. principalmente quando tiver alguma intercorrência. É. Se for cirurgia, o procedimento, belezinha, até vai. Mas se deu alguma coisa fora da curva, explica. Porque o Explica, advogado do escreve. paciente vai ver aquilo É melhor palavra por É palavra. melhor perder ali 10 minutinhos Sim. fazendo aquilo com calma do que se chatear por anos. Porque às vezes uma denúncia no CFM, né, no Nossa. CREMESP, começa e demora assim 10 anos até Sim. sair o resultado final. Um amigo meu falou uma época que muita denúncia no CRM era porque o médico não olhava na cara do paciente. Volta É o que para a gente aquilo que a gente Ele falou, falou né? que ele ficava no prontuário, estava aqui, oi, tá bom. Entendeu? É o pós. É. Né? Pessoal, para só um pouquinho a gravação. Vocês querem que o ar? Não, tô de boa. Pelo Você amor tá de mal. Deus, hein? Tô Ó, tranquila. você é mamãe, você que manda aqui, hein? Tá tranquilo, né? Você que manda. Tô Eu de fico boa. preocupado. Eu tô Se de tiver manga comprida. muito frio, você me fala, Amanda, senão a Júlia Não, aí tá vai ficar tranquilo. tremendo de frio. Voltando. Termos polêmicos. Hum. Pessoal, deixar uma coisa aqui bem clara. Eu respeito todas as religiões. Absolutamente todas. Sou católico, praticante. A minha esposa é espírita. Eu nunca tive um problema com a minha esposa. E eu tenho inúmeros amigos adventista, da Umbanda, do Candomblé, budista. Mas existe a religião Testemunha de Jeová, que é uma religião muito bonita, mas que não autoriza a transfusão de sangue, porque, segundo eles acreditam, é um preceito bíblico. Raquel e Amanda, isso é complicado para o médico, principalmente cirurgião, né? Então, a gente pega um paciente, muitas vezes, já aconteceu comigo, ia fazer uma cirurgia de rim, o paciente fez a nefrectomia, a cirurgia foi uma cirurgia muito complicada, teve um pouco de sangramento e precisava fazer transfusão. Foi chamado o ancião. Se os testemunhos de Jeová, se eu estiver falando errado, me corrijam nos comentários, mas o ancião parece que é o que, não sei se é tipo de um padre, um bispo, é um negócio assim, para ver se ele autorizava. Eu conversei com ele, ele falou, não está autorizado. E foi aquela situação. Como que a gente, o médico, o enfermeiro, como que a gente se prepara para uma situação dessa? É assim. Ó, que pergunta aí, ó. Eu quero que vocês falem tudo aqui. Esse é um tema, assim, polêmico até nos tribunais, né? Então, tinha uma jurisprudência consolidada de que a pessoa que segue essa religião, né, é testemunha de Jeová, poderia se recusar a receber transfusão de sangue, mas em casos de urgência e emergência, essa recusa seria irrelevante. Sim. Mas, muito recentemente, acho que foi esse ano, Foi né? agora. Faz Não, um mês. um mês, vi, por aí. eu li Uma alguma decisão da coisa. STF. Mudou. da STF. Mudou completamente. E, prezando pela liberdade religiosa, o STF tem uma decisão que, mesmo que haja iminente risco de vida, se a pessoa, de forma livre e esclarecida, antigamente, assinar um termo dizendo que não quer receber transfusão de sangue, ela não pode ser obrigada a receber transfusão de sangue. Qual seria essa situação? Tem uma cirurgia que se o paciente for fazer essa cirurgia, ele vai necessariamente precisar de transfusão de sangue, senão ele vai vir a óbito. E o paciente, ainda consciente, fala, eu não quero. Ele não quer. Então, assim, e aí ele vai optar em fazer a cirurgia sem o sangue ou não fazer. Mas aí tem um outro viés também. O médico também pode pode exercer também o direito de falar, dessa maneira eu não opero. É o que a gente chama de recusa terapêutica ou objeção de consciência. Ele pode falar, dessa maneira eu não opera. Ele pode falar, ele pode indicar esse caso para outro profissional, outro colega que assuma, tá? Se não tiver.
Desde que não seja uma situação de urgência e Ou emergência. É assim, essa decisão, basicamente, foi tomada por quê? Pelo STF, né? Primeiro, havendo outro tipo de procedimento que não demande o uso de sangue e tal, aquele paciente tem direito a ir para essa Deve ser terapia escolhido. alternativa. Isso é um ponto. Inclusive, na decisão fala que, se, por exemplo, o paciente vive, vou dizer na minha terra, né? Que eu sou do Maranhão, vive lá no Maranhão e só tem esse tratamento alternativo em São Paulo. O governo, inclusive, teria que pagar para ele vir para São Paulo fazer esse procedimento alternativo. Por outro lado, não tem procedimento alternativo, é esse mesmo assim, ele de forma consciente se recusa. Aí, como médico, o que a gente orienta nossos clientes? Se você não se sente confortável em operar sem bolsa de sangue e tudo mais, informe a ele do porquê está recusando aquela cirurgia e indique para outro colega. E, claro, deixe tudo registrado no prontuário. E isso é um direito do médico. É um direito do paciente, mas também é um direito do médico. Esse direito do médico só acaba numa situação de, por exemplo, o paciente entrou e precisa ser operado agora. Mas eu acho que não seria o caso de ele estar ali, assim, sofreu um acidente de carro, alguma coisa. Ele não vai ter aquele termo ali. Entendeu? Ele não vai ter como manifestar conscientemente vontade, a sua vontade de não receber a transfusão de sangue. Então, eu acho que na prática, esses casos de recusa do paciente, que é testemunho de Jeová, sempre vão poder abrir espaço para o médico também, se não se sentir confortável. Claro, se ele se sentir confortável, ele vai e opera. E essa decisão do STF não se aplica a menores de idade também. Isso. Não se Tá? Os pais se não aplica. podem decidir pelo filho Pelos nesse filhos. caso. Então, em risco de iminente risco de vida, os pais não podem. Nesse caso que você falou, por exemplo, que deu o exemplo que era um paciente seu, que chamou um ancião, um pastor, não sei como é que é, não poderia acontecer hoje, porque tem que ser o próprio Isso paciente. foi 10 anos atrás. Isso. Não mais, pode. mais 15 Não pode anos outra atrás. pessoa responder por ele. Então, se ele não tinha consciência e estava em risco a vida dele, seria feito o que vocês Por que quisessem. eu tô falando isso? Eu trabalho no hospital público, né? Que é uma referência oncológica. Sim. A gente está no ambulatório, tem um caso novo. Ô, tudo bom? Pois não? Ó, doutor, eu tô com câncer de próstata. Ah, tá com câncer de próstata? Beleza, fez a biópsia, resultado do câncer. O senhor precisa operar, né? Ou fazer radioterapia. Eu faço assim, eu dou uma semana para ele decidir. Dele volta, doutor, eu quero operar. Tá. Optei, ótimo, beleza. Só que eu sou testemunha de Jeová. Para eu colocar isso, tem que colocar num sistema que é o CROSS, que é o sistema de regulação. Sim. Ninguém aceita. Mas aí é um direito. Assim, ele tem outra terapia alternativa? Se ele fizer essa. Por exemplo, ele tem a Radio- radioterapia, mas se ele não quiser fazer a radioterapia, ele quer operar. Mas você pode dizer que você não Entendi. opera sem eu a tô bolsa de respaldado. sangue. Sim. Exatamente. Eletivamente, é uma cirurgia Porque- eletiva. Exato. Tá. Exatamente. Você fala assim, dessa maneira eu não opero, então Tá. você procura outro profissional. Pra operar Você ou- não está em situação de urgência ou emergência, você está consciente e tal, me trazendo essa informação. E eu também. Isso aí gera, na hora da consulta, uma situação Não, bem difícil, sabe? é desconfortável, eu acredito que sim. Assim como eu acredito que pra pessoa que é testemunha de Jeová, também seja desconfortável, também né? seja, claro. Mas É que esse Não tô- a gente não tá discutindo isso, pessoal. Não, é que É. esse tema é muito polêmico, por quê? Porque não tem uma legislação falando sim. assim. A gente se baseia tudo em decisões judiciais, E entendeu? deixar claro pro testemunho de Jeová que isso não tá se referindo. Não. Isso, né? A gente não tá Não. criticando a religião. De maneira A gente tá alguma. criticando um preceito que a gente precisa utilizar, que no caso é a administração de sangue. E tanto que, com certeza, vão ter médicos que vão aceitar topar fazer aquela cirurgia, mesmo sem ter a bolsinha de sangue Sim, lá. sim. E tudo bem também. Porque vocês terem uma ideia, também, adventista, se eu estiver falando errado, vocês coloquem nos comentários. Parece que o adventista, o sábado, é um dia sagrado pro adventista. Aqui em São Paulo, se eu não estiver enganado, tem um hospital chamado Modelo, que é adventista. Não me Que lembro. é das 6 horas da tarde da sexta até 6 horas da tarde do sábado. Não, parece que não podia marcar a cirurgia, um negócio assim de sábado, um negócio assim que era um dia sagrado para eles. Beleza, não tem nenhum problema. Né? Não, e a gente vive num estado laico e Sim. com liberdade religiosa. Tanto que, por exemplo, em prova de vestibular, em prova de concurso, quem é adventista tem o direito de fazer Aí. aquela prova em horários alternativos. Aí,
prezando por isso. Então, Sim. o que a gente tá falando aqui são É. de alternativas para que ambos Sim. estejam Sim. protegidos, né? Sim. É que no caso chama muita atenção o testemunho de Jeová, que muitas vezes envolve uma situação em que não é só Exato. ele, né? É o médico que tá ali naquela situação. Exato. Alta pedido. É outro BO que, meu Deus do céu, a gente tá lá com o paciente, olha, a sua cirurgia vai ser, ele internou com cólica renal, por exemplo, na segunda-feira. A gente não vai dar para operar o senhor nessa segunda, só vamos operar na quarta, enquanto isso você vai ser medicado, então eu vou embora. O senhor não pode, a sua função renal tá com a sua ureia e creatinina super elevado, o senhor teve febre, tá com sinal de infecção, então eu quero alta pedido. E aí? A gente dá papel pra assinar, a gente não dá, a gente fala pra ele, vai embora que eu não tô vendo, Não, vai embora que eu não tô Renato, vendo. mais uma vez, aí é a importância de ter um termo de livre consentimento esclarecido, muito bem fundamentado. E nesse E caso, um prontuário muito bem preenchido. E nesse caso, provavelmente o próprio hospital, em regra, né, também tem um termo de alta pedido. Tudo tem que estar Não, então, documentado. tem tudo isso É. bonitinho, mas a minha dúvida é, ele pode assinar e ir embora? Pode. Pode. Pode, porque assim, o hospital você não pode manter em cárcere um paciente, entendeu? Primeiro, se eu falar assim, gente, ele tá com uma infecção terrível, sabe? Não é um caso de urgência pra operar hoje, mas ele tem que tomar antibiótico na veia, A tem que sua fazer um monte de função coisa. como médico é explicar pra ele todos os contras dele sair e registrar. E registrar, deixar registrado que foi informado Isso. tudo que pode Tá. vir a acontecer com ele, caso ele Tá. decida. Se ele falar assim, eu quero que você me dê um remédio pra ir tomando pra casa, eu posso dar? Depende do remédio, né? Não, por Não, exemplo. mas aí entra na sua liberdade também. É terapêutica. terapêutica. Porque eu já né? escuto disso de alguns médicos. Não dá nada pra mim, não. Senão ele vai sair e falar: olha aqui, ó, me deram a receita e me deram alta sem eu querer. Aí é muito Eu tô do- colocando situações Sim, assim, sim. meio drásticas, É, porque é o que a sim. gente vê algumas vezes. Mas você tem a sua liberdade terapêutica. Se você acha que aquele não é a forma adequada de cuidar do paciente, você Tá. não é obrigado a isso também, né? Então, assim, ó, fulano, a minha terapia pra você é isso, isso, isso. Mas Tá. isso feito dentro do hospital. Caso você não queira, você é livre pra procurar outro profissional que lhe atenda, Entendi. né? E deixe tudo registrado. A importância é deixar tudo registrado, para depois o paciente não sair e falar assim, ó, eu fui lá, procurei ajuda, eles me mandaram embora e piorou minha situação. Entendi. E claro, Minha mãe É. faleceu. Porque meu a gente filho- tá falando do entendeu? princípio, Ai, desculpa. são, Não, não precisa agredir ela, não, tá? aqui, ai, Mar- Ela tá gestante, doutora Raquel. Só ela vai ver o processo que a senhora pode levar em cima disso. Não, porque eu tô falando pra vocês assim, porque, meu Deus do céu, é uma situação que a gente fica assim, sabe? Você procura fazer tudo certinho, mas não são todos os pacientes, lógico. Alguns pacientes. É igual aquele negócio de acidente de moto, né? O motoqueiro vai, bate no seu carro, cai, ele bateu no seu carro, caiu. Ele fala que não aconteceu nada, você vai embora, passa um pouco, você recebe um processo porque atropelou ele. Esse é o medo do médico. Porque hoje em dia a gente tá com medo de tudo. Tudo dá medo. Sim. mas quem anda assim, quem faz tudo certinho, não precisa ter medo. Minha esposa fala isso. Pode ter uma chateação. Mas se Exatamente. você tá fazendo tudo certinho, não precisa ter medo. O mesmo exemplo, então, de prontuário serve para aquele paciente, tô lá no ambulatório, bom dia, seu José, olha, seu José, o senhor tá com um câncer aqui de rim, câncer de pênis, por exemplo, câncer de próstata para fazer radioterapia. O senhor tá com câncer de pênis e o senhor precisa operar. Não tem rádio, não tem quimioterapia, o senhor tem que fazer cirurgia. Eu não quero operar. Eu me recuso. É a mesma coisa pro prontuário, bonitinho, Sim. descreve. Tudo. Perfeito. É um direito do paciente, paciente. também. A gente tem liberdade sobre o nosso corpo, né? Inclusive garantida constitucionalmente. Então, ninguém pode ser obrigado a se operar. O que, novamente, o médico tem que fazer é deixar aquele paciente consciente dos riscos de não operar. E Das deixar consequências, né? isso. E, novamente, a gente bate na tecla de deixar registrado. Ó, pessoal, esse episódio vai durar 2 horas, tá? Porque eu tenho várias perguntas aqui. E a gente vai fazendo consulta de graça aqui, sem pagar. Cuidado paliativo. É outro BO, né? Nossa, como tem BO pra conversar com vocês. Olha,
Chama a família. Médico, advogado e sob O. Só BO, só BO, só BO, né? Eu falo assim, é uma das poucas situações, eu falo, só tem duas profissões, eu acho que os dois profissionais podem falar para o cliente assim, suba daqui, você nunca mais apareça aqui, que fica todo mundo feliz, é o médico e o advogado, né? Não Porque precisa senão de você não você. precisa voltar mais, né? Ó, seu José, o paciente está internado, é um paciente em plena capacidade mental, e a gente viu que ele está com câncer de próstata espalhado, corpo inteiro, metástase, e pela literatura a gente tem esquemas de protocolos internacionais que a gente joga os dados lá e dá uma previsões, esqueci o nome disso aí. E esse paciente a gente sabe que vai ter 3 a 6 meses de vida. Com expectativa disso. Sim, o cuidado paliativo hoje mudou absolutamente muito. Na minha época, em 2000, me formei em 2000, esse paciente aí liga um sorinho com 3 remédios lá para ele passar, que ele vai passar em paz. Hoje em dia, o paliativo radicalmente mudou isso aí, graças a Deus, né? A família chega para nós e fala assim, a gente chama, por exemplo, um filho, conta para ele e fala assim, a gente não quer que o senhor conte para ele. E se ele me perguntar, a gente não quer que o senhor conte para ele. Essa é uma situação que a gente passa muito. Mas, Como lidar com isso? mas o paciente perguntando? Não. Você fez os exames ali internado e percebeu que tá com metástase, o rim tá parando, tudo, mas o pacientinho tá lá. Tá lá. Você não dá para dar alta, mas você sabe que dificilmente vai conseguir ir para casa. Né? Em 1, 2 semanas aquilo vai ficar complicado. Mas daí você chama a família e fala para um filho, por exemplo. Ele te pede isso, que é muito comum. Eu não quero que ele saiba, doutor. Mas eu acho que assim, não sei se a doutora Raquel vai concordar comigo. Pode chamar de Raquel. Se a Raquel vai concordar comigo. Mas eu acho assim, se o paciente perguntar, tem que falar. Se ele não perguntar, tem outras formas de abordar aquele assunto com ele. Daí Você não- fala para ele, a família vem e quer te arrebentar. Não tem é nenhum, ponto não pra tem ele. nenhum lugar escrito que você tem que falar pro paciente assim que você descobre, olha, aquele paciente tem 6 meses de vida, vou lá contar pra ele. Não tem. Até mesmo porque essa expectativa Varia. é uma mera expectativa, É. né? Não é assim, você vai viver 6 meses. Pode que se ele vive Não, a 3, gente nunca pode fala ser que ele assim, viva é. 1 ano, 2 anos. Então, assim, eu acho que outro fator relevante também é o paciente é capaz ou não. Então, assim. De digerir a informação. Não, capaz, juridicamente capaz. Ah, tá, Entendeu? entendi. Ele é maior de idade, ele Tá consciente. tá consciente, não está. Então, isso é diferente se é uma criança. Numa situação. Quando os pais têm a obrigação Sim, e a sim. responsabilidade sobre aquele Tá. indivíduo. Então, assim, eu acho que nessa situação, o pai, ele responde pela criança. Então, ele pode ter a liberdade de escolher De isso. escolher isso. Entretanto, se a gente está falando de uma pessoa capaz, maior de idade, apta mentalmente, e esse paciente chega para você e indaga, fala assim, qual é a minha situação? Eu acho que nessa situação ele tem o direito de ter essa informação, ainda que os familiares Não queiram, divirjam, é. entendeu? Mas assim, é a saúde dele, é ele, é o tratamento dele. Então, assim, eu acho, na minha visão, né, que não seria ético e nem adequado o médico esconder a Sim. pedido dos pais, ou a pedido dos filhos, ou a pedido dos tios, a pedido de quem quer que seja, sabe? Havendo o pedido do paciente. Havendo o pedido É. do paciente. Se o paciente chega e pergunta, eu acho que não tem como esconder. Porque já aconteceu no consultório particular, tá marcada uma consulta lá, seu José da Silva. Daí entra uma moça. Já aconteceu comigo. Pois não, doutor, eu já paguei por essa consulta e pode ficar sossegado que eu vou pagar a próxima. Mas eu vim essa semana antes, porque o meu pai tá com câncer, a gente já fez os exames, tá com câncer avançado de próstata. A gente vai trazer aí semana que vem aqui com o senhor, mas a gente não quer que o senhor fale pra ele. Não, isso aí não Puxa é vida, ético, Você porque fica numa situação, você gente. tem que dar o diagnóstico. Daí pro chega lá o paciente muito bonitinho, aquele senhorzinho. E aí, doutor, o que eu tenho? Você fala, Deus do céu, e a filha assim atrás. Né? Você fica numa situação, gente, que É uma situação desagradável. difícil isso. É desagradável, desconfortável, mas E a gente já foi ameaçado, já teve colega que foi ameaçado já. Tipo assim, se o senhor contar, eu vou te processar, porque eu pedi pra não contar. Olha a situação. Não. Vai dar em nada, né, Amanda? não Igual vai dar você em fala. nada. Mas vai Porque ser é uma encheção de saco, mas o paciente tem direito à informação, Exatamente. a informação Livre e esclarecida. livre, esclarecida da sua própria saúde. Não É. tem nem lógica isso, né? É. Pausa.
se você ainda não se inscreveu no canal, eu tô com 2 advogadas aqui que eu vou contratar ela para processar você. Então você vai lá, ativa o sininho, se inscreva no canal. E se você quiser nos patrocinar, ó, pessoal, tem uma fila de 15 patrocinadores, Vivo, Claro, Coca-Cola. Então, entra lá na fila, mas manda um e-mail pro renatopodeixar@gmail.com, tá? A gente vai estudar o seu caso, se a gente se interessar, você vai nos patrocinar. Poxa vida, hein? Poxa, que situação, gente. Começa a vir na minha cabeça exemplos que eu passei e que os residentes passam. Sim. Hoje, a judicialização, a gente começou falando no começo, né? Ô, Renato, só outra coisa. Nessa questão, a gente sempre orienta nossos clientes a ser claro. Você tem que ser claro desde o início. Então, se um familiar chega com essa Boa. abordagem, Boa. você desde o início já fala como você vai se portar e como vai ser. Boa. Por quê? Olha aí, pessoal. Porque se você gera uma falsa expectativa, tipo assim, que você não vai que contar. não vai contar e depois conta, Entendi. isso pode gerar uma situação muito Puxa, desconfortável. Raquel, fantástico. Mas, Então, assim, você já Se mais desde ou o menos... início, se desde o início você já se coloca de maneira ética, explicando por que vocês não podem se omitir em relação à saúde do paciente, eles também já vão digerir de outra forma, entendeu? Fantástico, E nossa. E acaba que a situação vai se desenrolar de uma maneira mais amigável. Então, né? pessoal, olha, dicas de ouro vocês estão tendo aqui. Os residentes estão obrigados a ver esse podcast, esse episódio e fazer depois um resumo do que entenderam. Então, na judicialização da saúde que eu estava falando, né? A situação hoje, ela tá muito difícil, gente. Eu falo isso. Tá muito difícil para o médico de convênio, para o médico do sistema público. Olha a situação. Hoje em dia, existem termos que você não deve falar. Muitos, Sim. eu concordo. Sim. Mas olha o exemplo. Internou uma paciente no hospital público com cólica renal. Eu tô trazendo mais esses exemplos, pessoal, mas serve para vascular, cálculo de vesícula, tudo. E a paciente era uma grande obesa. Uma paciente, eu acho, de 1,60 m com 130 quilos. O material convencional para fazer essa cirurgia percutânea com furo, que eu falei para vocês, tem que ser típico para obeso. Não pode ser um material qualquer. Então, a cirurgia dela estava marcada por uma quarta-feira, ia ser meio que rápida, e daí o residente falou assim, doutor, ela é obesa, ela tem 130 quilos. Uhum. A empresa precisa trazer esse material de outro hospital, então nós vamos ter que deixar para sexta, em vez de quarta. Uhum. Beleza. Ele foi falar para ela, falou assim, olha, o material para operar a senhora tem que ser um material de obeso, certo, né? Porque não chega ao normal, a distância assim tem que ser tal. Beleza. Ela fez uma reclamação à diretoria porque ela acusou o residente de gordofobia. Tá. Vamos. Posso falar? A gente tem essa... Como é que eu posso dizer? Essa impressão de que o termo obesidade, né, é um termo pejorativo, chulo. Mas, na verdade, a obesidade, hoje em dia, sem fazer juízo de valor, porque cada pessoa sabe de si, né? É uma doença, já listada com CID e tudo mais. CID. Então, não é pejorativo você falar para uma paciente de que, por exemplo, no caso do seu residente, que a cirurgia vai ter que ser adiada porque ela é obesa. Assim como a gente já viu casos de que o médico, saiu até na mídia isso, pediu para a paciente se deitar numa maca para ele melhor examiná-la, porque ela era obesa e na cadeira não conseguia, ela se sentiu ofendida. Mas, na verdade, ali era pro melhor interesse dela, entendeu? Então, é uma situação chata mesmo. Eu acredito que a pessoa que tá como paciente, às vezes não tem isso na cabeça de Sim. que hoje em dia é uma doença Sim. e acha que o médico, de alguma forma, tá usando um termo pejorativo, mas que, novamente, vai ser só uma chateação, porque hoje em dia é doença, obesidade. Ela teve que ir na diretoria, fazer um relatório explicando, né? Daí eu até brinquei e falei assim, olha, então fala que tem o MC aumentado. Exatamente, até mesmo porque hoje em dia a obesidade tem fatores objetivos, né, exatos para verificação se é ou não obeso. Então, Sim. assim, o profissional pode se basear
em questões técnicas, né? É obeso por conta disso. No câncer de próstata, por exemplo, a maior incidência, existe uma maior incidência em negros, né? Até quando eu vou falar isso para um paciente negro, não são todos, óbvio, né? Mas Sim. quando se percebe uma certa animosidade do paciente, fala, olha, você precisa fazer exame todo ano, você que tem 45 anos, porque é mais comum na raça negra do que nos brancos, né? No branco a partir de 50, no negro a partir de 45. Mas eu falo para vocês que tudo virou uma situação assim, sabe? Tudo pode ser ofensa, tudo é uma situação... Mas, Renato, isso é em qualquer profissão. Tá Hoje assim em também? dia, a gente pisa em ovos, né? Porque às vezes a gente quer, de alguma maneira, ajudar o nosso cliente. E assim, a gente tem que pensar e repensar qual a melhor maneira de falar com o fim de não ofender, Sim. né? E nós somos de uma geração... Eu mais que a Amanda, Obrigado né? pelo nosso. Eu me incluí na geração delas. A Amanda nem tanto, mas assim, que 40 anos. não tinha muita... Não, era até demais, né? Exatamente, Ao era contrário, outro né? limite. Era até demais. Não tinha muita chateação com Sim. com nada, na verdade. Tudo Sim. era permitido, né? Na verdade, falava, Sim. não tinha esse negócio de bullying, de nada. Nada. Assim, era outro limite. É outro limite. É outro limite. É. Mas assim, a gente que veio dessa época acaba tendo que se readequar à realidade de hoje. E a realidade é essa, né? Eu tenho um stand-up de câncer de próstata, inclusive eu fiz parte dele no último episódio, num dos episódios, e eu tive que mudar totalmente o stand-up, porque ele começou em 2008. E eu não posso fazer 10% das brincadeiras que eu fazia. Exatamente. E você imagina o urologista, né? Que é uma profissão que brinca pouco, né? Sim. Mas você não pode, porque vão te acusar de várias coisas. É complicado. É isso. A gente tem que ter tato com isso, né? Tem que ter tato e tem que... também eu acho que tem que ter consciência de que as coisas mudaram. Exatamente. Então, não adianta ficar se remoendo, se chateando. Ai, porque eu não posso falar isso e aquilo. Mudou e ponto. Sim. Você tem que agir conforme a situação, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, há algum tempo atrás, faz um certo tempinho já, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela colocou lá no seu portal para nós, enviou um e-mail falando assim, está tendo, principalmente no Rio de Janeiro, na porta dos grandes hospitais, uma quadrilha envolvendo taxista e advogados. Eles explicaram. O paciente muitas vezes sai do hospital e pega um táxi, né? O taxista ficava de olho na conversa. Normalmente o paciente está acompanhante. Então, a cirurgia tal, achei que podia ter feito isso. E, imediatamente o taxista entrava na conversa. Ah, tá, mas o que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Nossa, mas você não acha que pode ter sido um erro? E dava um cartão de um escritório de advocacia. Aliás, passa o nome desse taxista. Brincadeirinha. Eu vou ter que parar porque não é uma piada. Pessoal, o médico estava parado num farol vermelho, bonitinho lá, né, concentrado, quando vê, pá, bateram atrás da traseira dele. Daí sai um advogado. E o médico, seu filho da mãe, você bateu no meu carro, o farol tá vermelho, tá não sei o que. O médico, calma, rapaz, tá muito nervoso. Dá aqueles negocinhos de uísque. Toma um golinho, o médico. Pô, você é legal, hein, toma. E aí, não, tô mais calma, mas você bateu em mim. Mas toma mais um golinho, cara. Tomou mais um golinho lá e falou, e aí, tá tudo bem? Pô, até que você é legal, você é tranquilo. Tudo bem, agora nós vamos chamar a polícia pra fazer o BO. Você tá vendo? Você tá vendo o nível que eu tenho que tomar cuidado aqui. Ai, meu Deus. Filmar conversa. Ô, meu pai amado, meu Deus do céu. Você tá passando visita. Você tá lá com o paciente internado, rede pública, né? Isso também sai no privado. Acontece no privado, o convênio. Sai o acompanhante falando, então, eu vou passar o caso, espera só um pouquinho, doutor. Isso quando não falam, né? Mas tem uns que falam, licença só um pouquinho. Vou filmar essa conversa. Pode falar, doutor. Que é uma notícia boa e uma ruim. Já chegou um ponto de o colega for passar visita, o acompanhante tá com o notebook, ele entra, o acompanhante faz assim, o médico tá entrando na Raquel, e tá com o notebook, faz assim, ó. Como se ninguém estivesse percebendo, né? Assim, ó. Assim. E aí, gente? Pode. Você não está autorizado a me filmar. Eu não autorizo você a me filmar. Tudo bem, pode nem... Mas o que a lei fala? A lei fala... Me fala primeiro a notícia ruim. Tá, notícia ruim é que pode, mas Pode. eu não sei pra quem que é ruim, né?
Porque, assim, se somos interlocutores, ou seja, se estamos conversando, eu tenho o direito de gravar a nossa conversa e nem preciso te avisar, tá bom? O que eu não posso Em fazer... qualquer situação, não tem aquela situação de funcionário público dentro do negócio Não. aí. O que você não pode é divulgar. A questão é o que você vai fazer com aquilo, entendeu? Isso. Ele não pode colocar na mídia. Outra Ele não- coisa que não pode é, por exemplo, deixar o meu celular aqui gravando e ir embora. Mas, Espera um pouquinho, tava gravando tudo aqui também. mas se a gente tá conversando, eu tenho direito de gravar enquanto paciente, não preciso nem te informar. Independente do meu local de trabalho, Sim. Por exemplo, se eu tô aqui, eu não faço parte dessa conversa. Enfim, se eu sou. tá num Sou restaurante. faxineira, por exemplo. Ah, tá. Tá, tô aqui. E eu não tenho o direito de gravar vocês. É. Se vocês não me permitirem. Se você não estiver fazendo parte da conversa. Não tô fazendo. Exatamente. Não Mas, tem. mas essa é uma prova, inclusive, legítima, esse tipo de gravação. O que não pode, óbvio, é divulgar. E também, se você não estiver presente, falando ali, para falar de maneira clara. E, por outro lado, os médicos que quiserem também podem gravar. Só que o que a gente aconselha é, quero gravar no meu consultório, avisa. Essa nossa conversa aqui tá sendo gravada por medida de segurança. Pronto. Poxa, peraí, gente. Peraí, vamos respirar. Então, eu tô passando visita dentro do hospital público, que eu sou funcionário público, entre aspas. Sim. O paciente entra ali e fala pra mim, eu vou gravar essa conversa. Ele pode fazer isso. Pode. Eu não posso. Tem alguma situação que ele não pode Você pode dizer... gravar, não divulgar, gravar? Você pode dizer assim, não queria que filmasse meu rosto, mas acho que é meio irrelevante, Gente, é que teve recentemente, o SBT fez uma gravação com médicos do Hospital Heliópolis, né? Que estavam saindo, batendo ponto, aquele esquema lá. E alguém me falou assim, não pode filmar profissional, funcionário público no seu ambiente de trabalho. Mas nesse caso, o SBT é uma equipe de jornalismo. Aqui a gente tá falando de Tá. pacientes como interlocutores, Tá, né? Assim, entendi. então eu tô sendo examinada e eu tô achando, sei lá, eu quero. Tem gente que grava só pra, às vezes, consulta, Lembrar. pra lembrar dos Tem um paciente que falou medicamentos. assim pra mim, não, doutor, que a família é muito grande, eu vou pôr no grupo da família. Eu falei, tudo bem, pode gravar. O paciente pediu pra O mim. que não Exato. pode, Renato, é que assim, quando a pessoa fala em gravar, você já acha que as pessoas você vai já divulgar, pensa- você vai já estar no pensa o Instagram, pior. vai estar no. Já pensa o pior. Não, isso não pode, porque aí você também tem o seu direito de imagem, Isso. que não pode ser colocado ao público exposto sem a sua autorização. Sim. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa, na verdade. Sim. Porque assim, gravar. Eu quero gravar para minha segurança. Para eu entender qual é o que eu devo fazer. Enfim, pode. É muito comum em caso de erro médico, inclusive. Sim. Porque às vezes, por exemplo, acontece um erro e aí troca o plantão, alguma coisa. Aí o outro médico que chega fala alguma coisa, apontando que houve um erro ali na cirurgia, mas ele não quer escrever aquilo. Então, às vezes, a família do paciente vai e grava e tá no direito dela. Se o médico se recusar a ser gravado, ele... tô colocando uma hipótese aqui. Não. Se a senhora gravar, eu não vou conversar. Aí vai gerar um BO, né? Aí vai ter BO, né? Ele pode fazer isso, não vou conversar, mas normalmente essas pessoas gravam sem o outro saber. E não, muitas não vezes é uma assim. prova ilegal. Não é uma prova ilegal. Essa é a notícia ruim ou boa que você tinha bem falar? Essa é ruim. A E a boa, boa, qual é? Que você também que você também pode gravar. E agora vai Poxa, ter que Amanda. começar a trabalhar maquiado. Pra sair nos vídeos. Ou então, se o paciente disser, vou gravar, e você fala, eu também. Aí fica Não, vai gravar. Aí você pergunta, tem Photoshop? Nossa senhora, eu sou bem humorado, mas nessas horas eu falo uma coisa pra vocês, viu? Não, constrange. Mas, e não é só com o médico, não. É em qualquer... Mas entra lá pro juiz e tenta gravar o juiz na hora lá pra você ver, sem ele saber e descobre. As audiências são gravadas. São gravadas, São gravadas. Não, tanto é que, assim, eu, quando tinha meu consultório particular, por exemplo, eu não examinava mulher sem a secretária estar ao lado. Sim, Porque correto. o urologista não tem que examinar muito mulher, né? Mas às vezes ela fala, doutor, tô com uma dor, tem cistite, tô com uma dor aqui no pé da barriga. Então ela tem que deitar e abrir a calça e abaixar um pouquinho. Sempre a secretária do meu lado. E eu falo para os meus residentes, muitos dão plantão imposto, essa coisa de madrugada, né? Sim. Eu falo, nunca examine para mulher, um homem sozinho.
Uma vez a gente foi examinar um paciente, a acadêmica foi examinar o pênis, ela abaixou. E o cara abaixou a calça cueca. Eu falei, nunca na sua vida você faça isso, né? Porque o cara abaixou a cueca, você abaixou pra ficar ali, você não sabe o que o cara pode fazer. Sim. É uma situação mega difícil. Sim. Eu falo, mulher, médica, enfermeiro, chama um homem pra estar do lado pra examinar o homem. E o Sim. contrário. Porque eu falo, se a paciente tá, olha pra você ver, Amanda e Raquel, se eu tô no meu consultório, examino uma paciente, ela sai dali e fala que eu apalpei os seios dela. Qual prova que eu tenho? Nenhuma. Exatamente. Porque aquilo, no caso de Mogi, que é uma cidade pequena, vai pra capa. Médico, doutor Isso. Renato Chavasco é acusado de apalpar seio. Ele não tem nenhuma prova. Exato. E aí a opinião Já pública acabou vai acabar comigo. com você. Se eu na imprensa, já acabou comigo. Acabou, Mas olha que exatamente. situação. Mesmo que você até em eventual processo ganhe, sua imagem já tá A totalmente... imagem tá arranhada. Né? Mas isso é importante mesmo. E eu não sei se já virou lei. Virou lei. Virou A lei, mulher, né? a mulher. Isso. A mulher tem direito a acompanhar. Uma acompanhante Ah, mulher. assim, tem, né? Vocês acreditam que em Salvador, o paciente tinha convênio, né? Homem, foi no urologista do convênio. O urologista do convênio, pelo que deu a entender na reportagem, chegou, ó, tal, tem próstata, faz exame de toque. Fez exame de toque. O paciente saiu dali e fez um boletim de ocorrência. Por quê? Porque se sentiu Constrangido. constrangido para fazer o exame. É. Falei, gente do céu, eu tô Tá difícil, ferrado, né? hein? Tá Porque difícil, quantos né? exames de toque eu já fiz em 20 anos? Se todo mundo for fazer isso, Não, eu não tenho patrimônio pra pagar todo mundo, não. Não, Ai, mas, meu Deus do céu. mas assim, falta muito bom senso também, né? Abandono de paciente no hospital pela família. A gente que é urologista, principalmente no hospital público lá, a maioria dos pacientes urológicos são homens, né? E a maioria são pacientes com uma boa parte, mais de 60, 70 anos. É muito comum a gente internar um paciente de urgência e pedir avaliação da uro. A uro vai lá, avalia e pega o paciente para ela, porque é dela, é um câncer, alguma coisa. 3, 4 dias sem aparecer nenhum familiar. Muito comum. A ponto de vir um familiar depois de 4 dias, o residente ligar, vem com mau humor do caramba, que tá ligando para ele insistindo. A gente fala, olha, o seu pai tá em condições de dar alta. Não, absurdo, não vai dar alta, ele não tem condições, tem ninguém para cuidar dele. Ah, entendi. Nesse caso, acho que o mais... As perguntas hoje estão sendo boas, só a verdade. Só a verdade, minhas perguntas, vai. Tô parecendo advogado, vai, mentira. Nesse caso, acho que o que eu aconselharia o residente ou vocês seria chamar o serviço social do hospital. Não tem muito assim Não tem por onde escapar, né? Porque Eu já cheguei a chamar paciente em pronto-socorro, chamar a polícia. Levar uma senhora de 90 anos com piolho, com tudo. Eu falei, isso sim, isso aí fazer um tá BO, errado. chamar a polícia, exatamente. Porque é mais uma questão assistencial mesmo, né? De abandono de incapaz. É crime, né? E aí, olha a situação que a gente fica. O paciente está em condições de alta, mas a família não vem buscar. Olha para você ver. O paciente, já chegou o paciente ficar com a gente 7 dias lá. Ficou ocupando um leito, né? Que poderia... Ocupando o leito e você tem pena, porque o paciente é um vozinho lá, tudo bem, você não sabe o que ele fez no passado. Mas olha que situação. Tem que chamar o serviço social e contar com a agilidade deles, né? Com a eficiência. Raquel e Amanda, quais são os maiores motivos de processo contra médico, enfermeiro, fono, na área da saúde? Na área da saúde, acho que é erro médico, contra médico. Antes tinha no CFM muita questão de publicidade, mas mudaram as regras, então acredito que agora vai Reduzir bastante. reduzir Reduzir bastante. Mas a questão que a gente falou, Renato, nem é tanto o erro em si. É a forma como que o profissional da saúde conduz aquela intercorrência. Sim. Isso conta muito, gente. Muito. Então, assim, um conselho, né, que a gente pode dar para vocês aconteceu alguma coisa errada? Ok. Mas, assim, assumam. E passa para a família. Passe para a família e tentem dar a assistência necessária, sabe? Eu falo de causa própria. Eu tenho uma vizinha, eu sou do interior de São Paulo. Você é da onde, Raquel? Guararapes. Perto de onde? Araçatuba. Nossa, é longe de Araçatuba, Longe, não é? quente, viu? Aquela região só tem gente rica naquela região lá, hein? Nossa. Criador de gado. E só tem sol também. Só tem- Deus me livre. Só tem criador de gado e sol. E cana. E cana. Aí, teve, de fato, um erro médico. Aconteceu. Foi um erro médico. Foi um erro médico. E tanto é, assim, que gerou várias doenças que o paciente não tinha. Ih, Ele ficou muito mal, e não vou entrar em detalhes, né? Para não haver exposição. Mas o médico que fez a cirurgia, era uma cirurgia de vesícula.
ele tratou tão bem a família, deu tanta assistência à família no pós-operatório, que a família não quis processar o médico. Não quis. Que ele foi Eu, honesto. como advogada da área da saúde, e eu tinha uma relação pessoal com essa família, né? Foram meus E vizinhos... foi um erro grande. Um erro grande. E foram meus vizinhos a vida inteira, no interior. Eu fiquei... o paciente, no caso, é padrinho do meu irmão. Eu fiquei, assim, muito chateada com a situação e eu falei, tia, pelo amor de Deus. Eu até agi como advogado do diabo, mas assim, foi assim, o médico hoje tá te dando assistência, mas assim, e se ele parar, terminar o prazo prescricional para a senhora poder entrar com a ação e o médico virar as E outra costas e coisa, acabou? essa assistência foi de coração mesmo ou por com medo de ser processado? Aí não dá pra saber, né? Mas enfim, mas o fato ele assistiu tão bem a família que eles não... eu falei pra ela que eu ia entrar de graça pra ela, né? Eles não quiseram processar por conta da assistência que o médico Ele deu deu. no pós. Então, gente, isso é muito importante. É tão importante, sim, aconteceu o erro. Nós somos humanos, todos nós erramos. Pode acontecer. Suscetível ao erro. Exatamente. Mas, assim, o fato de como nós nos portamos após o acontecimento é muito importante. É muito importante e, assim, muda totalmente a visão do paciente, da família e as consequências daquele fato não desejado. Bom, Amanda e Raquel, é um tema bastante controverso, mas eu não posso perder vocês duas aqui e não tocar nesse assunto. Hoje nós estamos tendo essa situação de estética, são casos, acima de casos, eu acho que essa semana ou semana passada, mais uma paciente morreu, operada por um médico numa clínica de dermo, acho que foi de pós-operação, coisa desse tipo, mas nós estamos vendo farmacêuticos, estamos vendo enfermeiros, fisioterapeutas, todos neste meio de estética. E meio médico também, pessoal, né? Então é muito médico fazendo besteira, é muito enfermeiro, muito fisioterapeuta. E aí, como nós estamos nesse campo, hein? Todos podem fazer, ninguém pode fazer, quem responde? Renato, na verdade, esse é um assunto que sempre trouxe muita divergência. E há uma luta constante entre os conselhos, né? Profissionais. Nossa, ninguém se Demais. entende, é inacreditável. Exatamente. Não dá pra sentar numa mesa e chegar a um consenso, tem Não. que brigar. O que tem de pacificado? Procedimentos invasivos só podem ser feitos pelo médico. Bom, Mas quem caracteriza os invasivos? pois é. Botox. Então, aí considera-se que não é invasivo. Poxa, põe uma agulha na testa lá, não é invasivo E isso? tem até coisas mais invasivas também. Preenchimento. Ou então Preenchimento aquele, labial. que muda um pouco o Bichectomia, nariz, que muda o aqui nariz. põe gordura aqui. Então, Tira. hoje, assim, Tira, põe, hoje o que está prevalecendo? Que os conselhos profissionais falam, né? Primeiramente, eles têm que regulamentar, desculpa. Eles têm que regulamentar a situação. Então, se eles têm uma resolução regulamentando, no caso, procedimentos de harmonização facial e etc., e normalmente eles exigem o quê do profissional? Que tenha uma pós-graduação reconhecida pelo conselho de classe, Pelo conselho dele. pelo conselho Sim. deles, para poder atuar nessa área. E, independente do tipo de profissional, todos respondem. E antigamente tinha, assim, uma questão que, por exemplo, uma pessoa que não era médica poderia fazer publicidade com antes e depois, e uma dermatologista, por exemplo, não poderia, em caso de harmonização Sim. facial, né? E aí, uma pessoa leiga, às vezes entrava no Instagram de uma pessoa que não era médica, né? Uma dentista, via o trabalho e achava bonito e ia lá. Já. Mas hoje Mais em dia... barato. Isso, mas hoje em dia mudou e os próprios profissionais da medicina podem fazer também publicidade. Então, eu acho que já equipara um pouco mais, porque eu acho que ficava realmente em desvantagem. Imagina, uma dermatologista não podia colocar antes e depois, mas... E até mesmo porque hoje em dia tudo mudou. Então, assim, a gente tem muito como parâmetro
a rede social. Sim, sim. Então, você quer procurar alguma coisa? Deixa eu ver se eu quero. É uma Tal vitrine. profissional. É uma vitrine. Aquela, Eu vou pra página do... aquele rapaz passou no Fantástico que morreu. É. Que era, parece que, Fez o biomédica, né? O peeling de fenol, né? Primeiro que o Photoshop dela era totalmente diferente, ela do Photoshop. Ela, sim. E ela provou que tinha feito um curso de pós-graduação de sexta, sábado e domingo. É. Gente, tem médicos enchendo o hotel na zona sul de São Paulo, sexta, sábado e domingo, para dar curso É. de harmonização peniana. É assim, esse assunto é bem também Daria um polêmico. podcast só disso. Porque aí também eu acho que fica um pouco a cargo do paciente, mas nem todo paciente é consciente disso, de se informar com quem que é o médico que Sim. eu tô fazendo aquilo. Porque muitas vezes eu tenho uma grande amiga que é dermatologista e ela sempre me falava isso. Muitas vezes vai ficar bom com aquele profissional que não seja médico. Mas às vezes se acontecer alguma coisa fora Quem da vai curva, responder? ele não vai saber como proceder. É. Porque a gente que tem há 6 anos antes da residência, né? Tem a noção de como amparar aquele E paciente. porque parece que, às vezes, os outros profissionais de outras áreas da saúde, eles não entendem que a gente briga assim dentro da medicina. Sim. Puxa, ver, na minha residência em cirurgia geral, eu aprendi a fazer vesícula, Colecistec. Faz 25 anos que eu não faço. Você quer operar sua vesícula comigo? Eu posso Exatamente. te operar. Mas Você Ren- quer operar Renato, comigo? isso é em qualquer área. A gente acaba que se especializa. Igual a gente mesmo. Que mexe só com humanas. A gente não tem uma vida nas mãos, né? Sim. Diretamente nas mãos, né? Então, assim, a gente tem a consciência de não atuar em uma situação, em um caso que a gente não é expert. Por Sim. quê? Porque a gente tem consciência que a gente vai estar prejudicando nosso cliente. E nem tudo é dinheiro, gente. Sim. É importante dinheiro? É. Obviamente mas ali tá a vida de uma infelizmente, pra algumas pessoa. pessoas, né? Mas assim, hoje em dia, praticamente todas as áreas ligadas à saúde têm alguma resolução no sentido de que permitem fazer procedimentos estéticos. E eu acho que a dica também para esses outros profissionais, sejam enfermeiras, fisioterapeutas, odontólogos, né? É que também tenham, além da boa técnica, como eu já falei, tenham o prontuário e tudo. Porque da mesma forma que com o médico, se houver alguma intercorrência, ele está sujeito a um processo tanto ético quanto jurídico. Criminal. É isso. Esses outros profissionais também. Também. E outra questão é que, às vezes, chega para o médico um erro que aconteceu decorrente de outro profissional. Isso. Aquele médico, ele não é obrigado Sim. a aceitar esse paciente. Sim. Como a gente já falou. Já aconteceu. E Exatamente. essa questão de procedimentos invasivos ou não invasivos, acho que tem uma resolução do CFM que fala Tem. o que é Eu e tal. não me recordo, E não, mas assim, tem. infelizmente, o que a gente tem em mãos hoje são decisões judiciais Sim. falando isso é, isso não é. É. E assim, talvez Sim. por profissionais, né, juízes leigos no Leigos. assunto, né? E você vai fazer o quê? Exatamente. Vai sobrar para você recorrer. E também é importante que o paciente vá atrás. Gente, é uma dica muito importante. Não querendo, assim, polemizar, mas assim, coloque o nome. Polemiza. Coloque o Aqui nome. É polêmica. Eu falo assim, coloque o nome do profissional que você vai fazer alguma coisa no Google. No Pô, Juiz gente. Brasil, gente. No Juiz Brasil. Coloque. Gente. Vê se tem processo em cima. Mas não é. Eu falo isso pro paciente. Meu, o paciente passa comigo, às vezes, eu falo, olha, eu não quero saber se você vai procurar segunda opinião. Você pode procurar segunda, terceira, quarta, quinta, não tem nenhum problema, eu não fico bravo. Eu até agradeço. Mas vai procurar um profissional habilitado. Uma vez o paciente voltou, eu fui no cardiologista e falou que não deve operar da próstata, não. Foi, meu amigo, aí não, né? Então. Você vai no urologista, Não, vai no cardiologista. Ainda mais essas questões, assim, de cirurgia plástica Sim, mesmo. sim. Você não vai entregar seu corpo Mas para é uma que o pessoa pessoal que... vai, Amanda, no preço. E hoje em no dia é valor. tão fácil se obter informação. Hoje Nossa. em dia é tão fácil. Você dá um Google, já sai. Na nossa, o que você quer. na nossa época, não é na minha época. Era muito diferente. Então, assim, Sabia? hoje a gente tem a faca e o queijo na mão pra poder se A nosso resguardar. favor. A nosso favor. Sim. Então, assim, você que vai estar buscando uma cirurgia plástica, por exemplo, uma harmonização, põe no Google o nome do profissional, Sim. vê se tem processo, vê como que tá. Levanta a sabe? capivara Levanta dele. a capivara. Vê se ele é formado, se tem especialização. Isso. Então, isso é relevante também. E também essa questão de o médico ele não é obrigado a pegar erros de outros profissionais. Exatamente. Tá tendo até Eu não agora pego, desculpa. Que acaba que sempre sobra, né? uma blogueira... Eu já cheguei a devolver dinheiro de consulta. Falei, desculpa, eu não vou ver. Tá tendo até uma blogueira aí que tá fazendo, não sei se eu posso falar o nome dela, que é
Aquela Mayra Card, que é casada com o Thiago Nigro. Sim. E há muitos anos atrás, ela colocou o Ai, preenchimento eu com ouvi falar um negócio PMMA, desse. que foi proibido, mas agora voltou a ser permitido. Mas tem vários estudos que, para a maioria dos pacientes, esteticamente falando, é uma substância prejudicial. Claro, tem pacientes, salvo engano, com AIDS, que ficam muito debilitados e precisam desse tipo de preenchimento, mas na maioria dos casos, não. E aí, ela já foi, assim, uns 4 médicos, e os Tentando 4 retirar. tentando retirar, porque inchou e tudo mais. E os 4 se recusaram, falaram, eu não vou mexer aqui, porque a dor de cabeça pode ser maior. Peões. Sempre Entendeu? mexer com o que tá ruim. Mexer naquilo que algo que foi feito por outro é muito mais E difícil, numa gente. pessoa exposta ainda? Exato, Do é uma jeito que função é. pública. Então é isso. Use sua objeção de consciência quando precisar. Como eu sempre falo, já chegou a hora do programa terminar. Pessoal, quem não tirar dúvidas com esse podcast da área da saúde, pelo amor de Deus, gente. Eu, por exemplo, aqui tô saindo daqui, graças a Deus, não recebi voz de prisão, não fui preso, fiz poucas piadas. A doutora Raquel fez mais piada de quinta série do que eu. Vou dar voz de prisão pra ela. Mas assim, sempre a gente termina eu pedindo pros convidados deixarem uma mensagem, olharem pra câmera e falar que dessa conversa, o que ele achou importante para deixar de orientação. O que vocês deixariam de orientação, olhando para aquela câmera, para um profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro? Primeiro, a mãezinha, primeiro a mãe da Júlia. O que eu deixaria de recado para os profissionais da área de saúde é que, primeiro, além de estudar, ter uma boa técnica e se informar, né? Também procurem sempre esclarecer para o paciente tudo o que está sendo feito, ter empatia com o paciente, né? Assim, ter um cuidado, uma atenção. E, puxando sardinha para o meu lado, claro, sempre que houver alguma dúvida, contratar advogados especializados. Porque a gente não é chamado só na hora que dá ruim. Sim. A gente tem todo esse trabalho anterior em clínicas e com médicos de antecipar Preventivo. os problemas que aquela clínica pode ter para que não se chegue a esse ponto. Então, a informação é sempre muito importante. Doutora Raquel. Que a gente fala em todas as áreas, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, assim, sempre isso para qualquer profissional. Para qualquer coisa que você for fazer, busque informações, busque ter conhecimento daquilo, informe o seu paciente daquilo que ele vai fazer. Para quê? Para que ele tenha todas as informações necessárias e decida de maneira esclarecida e livre a fazer ou não o procedimento. E outra coisa tão importante quanto documente tudo que você for fazer, entendeu? Para você, profissional, isso é imprescindível, você ter tudo documentado, seja em um termo de termo de consentimento livre esclarecido, seja em prontuário médico, seja em documentos mesmo, para qualquer tipo de procedimento ou tratamento que você vá oferecer ao seu paciente. Pessoal, muito obrigado. O Pode Deixar vai dar uma parada, né? O ano tá acabando, vamos dar uma parada aí de 2 semanas, mas vamos voltar daqui a 2 semanas. Obrigado por tudo. Este ano foi um ano maravilhoso. Obrigado por vocês estarem assistindo, curtindo. E pode deixar. Vem ser diferente com a gente. Tchau, tchau, pessoal.